Olá, minha gente, meu povo. Hoje estou aqui com essa luz natural incrível, olhando para um céu incrível e para falar sobre algo que é mais do que incrível, que é a graça de Jesus. Mas a pergunta é, né? O que é a graça? Primeira coisa, né? O que é graça? A Bíblia diz que graça é um favor imerecido. Ou seja, graça é aquilo que eu não mereço e que eu recebo de igual modo. Ou seja, é um presente que a gente recebe sem nenhum merecimento. Você não fez nada para merecer aquilo e mesmo assim você recebe. Isso é graça, né? E quando a gente percebe que nós recebemos a graça, não a graça de uma pessoa, né, alguém como a gente, mas a graça de um Deus, né, a graça de Deus que é soberano, que é majestoso, que é o Criador, que é o nosso Pai, que é tudo, desse Deus que é perfeito, que é santo, nós recebemos a graça dele, né, isso supera todas as coisas que o mundo pode nos oferecer. Então eu queria ler um texto com vocês, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a 10. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. E o texto diz assim: um espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei na fraqueza, porque sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto é um texto muito forte, né? Porque está falando de um homem. Está falando sobre Paulo aqui. Paulo, ele era, quem conhece um pouco, ele era um perseguidor da igreja. Ele matava os cristãos, né? Os cristãos, eles eram mortos ao mandar de Paulo, né? Sobre os outros guerreiros que iam e capturavam esses cristãos, prendiam, muitas vezes matavam. E esse homem, mesmo sendo um assassino, né? Ele se tornou um cristão. Ele, de perseguidor, ele se tornou perseguido. E ele viu coisas maravilhosas da parte de Jesus, coisas incríveis, coisas que qualquer ser humano poderia se vangloriar. E para que ele não se vangloriasse, foi posto este espinho na carne, né? E aqui nós vemos Paulo clamando a Deus, pedindo em oração por 3 vezes. Ele pede para que Deus tire este espinho da carne. Só que é interessante, porque às vezes nós achamos que Deus sempre vai responder as nossas orações da forma que nós queremos, né? E a gente acha que se Deus é um Deus bom, é um Deus que gosta da gente, é um Deus que nos ama, Ele vai nos dar aquilo que queremos, mas não é assim, porque assim como nosso pai, nossa mãe, se eles nos dão tudo aquilo que nós queremos, o que acontece com a gente, né? O que o ser humano se torna, né? Nós não podemos ter tudo que o nosso coração anseia. E assim aconteceu com Paulo, porque quando Paulo pediu para Deus 3 vezes, tira esse espinho da carne, a resposta de Deus foi uma só: a minha graça te basta. E eu queria enfatizar esse texto: a minha graça te basta. E nós estamos vivendo hoje, né, falando hoje especificamente, né, época de pandemia, muito desemprego, economia só decaindo, e a gente começa às vezes a se desesperar, a pensar, mas o que vai ser de nós, né? O que eu vou fazer? Como eu vou sustentar minha família? Que solução eu vou encontrar para poder solucionar esses problemas? E aqui a Bíblia fala, o que Deus nos fala é: a minha graça te basta, né? E o que é a graça de Jesus, né? Voltando, a graça de Jesus é o favor imerecido, né? É aquele presente que nós recebemos sem merecer. E qual foi a graça de Jesus? Qual é essa graça? A graça foi o que Ele fez por nós. Nada no mundo pode pagar o que Cristo fez por mim e fez por você. E não há presente maior e melhor do que este, do que a graça
do eterno Deus que se fez homem. O Deus Todo-Poderoso que desceu do seu trono para se tornar homem, para viver em nossa pele, para sentir dor, sentir fome, sede e morrer. Um Deus que é eterno, morreu, sofreu, sentiu dores, ele foi imolado naquela cruz, ele sofreu a ponto de suar sangue, a Bíblia revela. E até a ciência explica, né, que para a pessoa suar sangue é um nível muito grande de dor, de sofrimento. E isso aconteceu com o nosso Cristo, né, com o nosso Deus. Então essa é a graça de Jesus. Então quando nós olhamos para a graça de Jesus, nós percebemos que esta graça, ela nos basta. A gente não precisa de mais nada, a graça de Jesus é suficiente, é o que diz aqui o texto, né? A graça de Jesus, ela é suficiente para quê? Para que a gente possa continuar vivendo, para que possamos continuar com fé, que as coisas vão melhorar, e se não melhorar, a gente continue vivendo da forma que Deus nos orienta, da maneira que é mais agradável, para que não possamos nos esmorecer mesmo nas dificuldades, mesmo no desemprego, na falta de dinheiro. A gente não precisa de nada disso, né? Tudo isso é consequência que Deus vai nos ajudando, e tudo que a gente precisa entender, o que basta na nossa vida é a graça de Jesus. Quando nós vemos que temos a graça de Jesus, nós sabemos que este Deus, ele vai prover o alimento, ele vai prover o pão de cada dia, vai prover as oportunidades, né? Claro que quando eu digo isso, não é pra gente sentar, cruzar os braços e esperar que caia do céu um milagre, não é isso que estou falando. Mas é que nós possamos, primeiramente, antes de tudo, colocar à frente Jesus, a graça dele, reconhecer o presente que é a dádiva que é a graça de Jesus. E se nós somos agraciados por este Deus, ele não vai nos abandonar no meio do caminho, porque ele fez uma promessa de que estará conosco todos os dias até os confins da terra. Então, não sei como que está você hoje, você que está vendo esse vídeo, não sei se você está em algum momento de dificuldade, se está tudo bem na sua vida, como é que estão as coisas, mas saiba que tudo que o ser humano precisa e carece hoje é a graça de Jesus. Essa graça, esse amor, esse sacrifício que preenche as lacunas, sabe, da nossa vida, que traz o real significado, a real razão da gente existir, por que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo nessa terra. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós encontramos a resposta de todas essas perguntas. Então isso é maravilhoso, e eu oro para que você que está vendo esse vídeo seja tocado por esta palavra, né, que não venha dos meus lábios, mas que venha do Espírito Santo para cada um de vocês, e que possamos nos manter firmes e sempre olhando para a cruz de Cristo, sempre olhando para o sacrifício, para o amor dele por nós, para esta graça que é irresistível, que é maravilhosa. Amém? Obrigada a todo mundo que viu esse vídeo, foi um prazer compartilhar essa maravilha que é a graça do nosso Deus, insuperável, incomparável graça. Um beijão a todos, amém, que Deus abençoe a todos nós.